Hey! Estamos aqui para bater papo num vídeo que eu estou fazendo e realmente não sei se eu vou colocar no ar. Ele não tem roteiro, eu só vou abrir meu coração e falar com vocês sobre depressão, sobre ansiedade, sobre crise de pânico. Então, vamos conversar. Então, esse vídeo talvez seja bem abrir coração mesmo, até por amigos ou família que vejam esse vídeo aí. Eles não sabem de muitas coisas ou praticamente nada, porque eu nunca consegui me abrir com ninguém muito sobre esses lances assim, sabe? Até por isso que eu não gravava esse vídeo. Muitos seguidores, muitos assim, que eu digo alguns seguidores sabem que eu passo por problemas assim, e falavam que esperavam por um vídeo desse, por o quanto eu poderia ajudar em dividir experiências, porque a gente sabe que aquele lance, quando você divide experiência, quando você vê que tem alguém passando por coisas parecidas, por situações parecidas, parece que o seu fardo fica menor, né? Porque você não se vê sozinho, né? Mas o meu medo sempre foi me abrir tanto assim, num lance tão pessoal assim, né? E receber críticas. Até porque muitos desses problemas surgiram, aumentaram, na verdade, porque eu não soube lidar com as críticas quando eu comecei com esse trabalho, né, de rede social, de blog e tal. Então, eu tinha medo de fazer um vídeo desse, me abrir e receber muitas críticas, de muita gente ver por um outro lado, achar que poderia ser Carol fazendo cena, Carol querendo aparecer. Por isso que eu ainda não sei realmente se eu vou colocar esse negócio aqui no ar. Mas eu vou gravar porque eu acho que pode ser legal esse lance de dividir experiência mesmo. Já vamos começar dizendo também que eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, porque eu não sei nem por onde eu começo. Vamos começar pelo comecinho de tudo? Muita gente já sabe, muita gente que segue o Insta, tudo, porque eu expus já em rede social de um trauma que eu vivi na infância. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui detalhadamente, porque não é o intuito, mas de um abuso que eu sofri na infância, um abuso sexual, de uma pessoa da família, que já não tá nem mais viva e tal. E eu era muito criança, muito criança. E na época, ninguém lidou com aquilo, na verdade, ninguém conversou comigo. Então eu cresci com aquilo sozinha, uma criança, né, que passou por um abuso e cresceu sozinha com ele, lidando com ele sozinha. Não culpo minha família, assim, hoje em dia, sabe? Culpei muito. Mas hoje, mãe, eu penso um pouco diferente. Eu penso que, assim, tipo, meus pais eram novos, como talvez eles também não soubessem lidar muito com a situação. Eu não sei, isso também não vem ao caso. Isso passou. E isso, graças a Deus, a terapia e afins, eu consegui virar a página. Mas, assim, eu acho que tudo começou daí. Porque aí eu cresci com um problema na cabeça lá sozinha, tentando lidar com uma situação que eu não conseguia conceber na minha cabeça, me achando culpada por N situações, e eu tive muito problema com depressão na adolescência. E eu passei por aquilo muito sozinha, porque eu não conseguia me abrir com ninguém da família. E eu me abria com alguns amigos, mas assim, na época todo mundo era adolescente, então meio que tipo assim, eu só tinha um ombro amigo pra conversar e tal, mas não era aquilo que eu precisava, talvez, né? Passei por muitos problemas, fiquei a adolescência inteira assim, muito depressiva, eu era muito depressiva mesmo, chorava demais. Pensei em me matar várias vezes. Cheguei a ficar formulando na cabeça assim, como eu faria pra cometer um suicídio. E isso não é legal de falar, eu sei que não é legal, mas eu quero que vocês tentem imaginar o tamanho da tristeza que uma pessoa sente pra ela não querer viver, pra ela não querer existir, pra ela querer sumir do mundo. Tipo, é uma tristeza, cara, meu, é muita tristeza, muita tristeza. Tudo bem, né? Passei, aí veio o Denis, né? Passou a época do ensino médio. Quando eu tinha lá pelos meus 17 anos, eu comecei com as crises de pânico. Mas até então eu não tinha noção de que aquilo era crise de pânico. Eu lembro que foi uma época que eu tinha saído da escola, do ensino médio,
tudo mudou, né, cara? Você passa um período inteiro de, né, época escolar, depois você, meu, é uma mudança muito grande na vida do adolescente. E aí, tipo, eu saí da escola, toda aquela minha turma de amigos que me acompanharam lá anos e anos e anos e afins, né, não estavam mais comigo. E a galera foi fazer faculdade, a galera trabalhava e eu não trabalhava, cara. Eu não trabalhava, eu ficava em casa, eu ajudava, tipo, meio que a minha mãe, porque eu ficava cuidando da minha irmã pequena, que a gente tem 11 anos de diferença, né? Então ela era muito pequena, eu cuidava dela pra minha mãe trabalhar, meio que isso, né? Porque como eu não fui fazer faculdade, e eu realmente meio que não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria da vida, mas o que eu queria era meio complicado no momento de fazer, de realizar. Eu queria mexer com moda, e pra eu sair desbravando o mundo e mexer com moda ia ser muito complicado, porque a gente não tinha uma situação financeira pra isso, né? E aí, esse lance de estar em casa, não fazendo nada, não estudando, não trabalhando, só lá, naquela rotina de cuidar da minha irmã, ficar lá em casa, meu, eu tentei procurar emprego bastante, assim, tipo, meu, de balconista, de vendedor, o que aparecesse, eu queria trabalhar, eu queria não ficar em casa, mas eu não conseguia emprego, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha trabalhado na vida, e não se consegue emprego quando você não tem experiência. Cara, como é difícil conseguir emprego quando você não tem experiência nenhuma. Eu lembro que aquele processo todo, aquele período todo de ficar em casa, eu comecei de novo a querer ficar com aquele lance da depressão mais fundo de novo. E eu me sentia muito sozinha, porque eu não tinha mais amigos, porque cada um tinha ido para um canto e tal. E eu me sentia muito inútil, acho que é essa palavra, porque eu não fazia nada. Eu não trabalhava, não estudava, não fazia nada, eu só ficava lá em casa. Eu me sentia tão inútil e não era aquilo que eu queria pra mim, então eu comecei a me sentir muito mal e começaram as crises de pânico. Lembro que eu namorava com o Denis já. Já aconteceu da gente sair e voltar porque eu chegava na rua, eu tinha pânico de estar na rua, era um medo, cara, um medo de estar em público. A gente dava meia volta, voltava pra casa, só queria ficar trancada em casa. Aconteceu de eu passar muito mal, achando que eu ia morrer, que tava me dando ataque cardíaco, sei lá, me levava pro hospital, não era nada, me dava um calmante, eu voltava. E eu não sei como exatamente, mas aquilo passou. Não lembro exatamente como, mas eu lembro que passou. Nunca fui atrás de tratamento. Por quê? Tinha um lance lá em casa de um certo preconceito em procurar tratamento, assim. Minha mãe... Eu nunca me abri com a minha mãe, tá, ok? Nunca tive lá um relacionamento muito fácil com a minha mãe. E aí... eu não me abria com ela, ela também não achava, tipo, que... minha mãe não botava muita fé em psicólogo, vamos dizer assim. Eu acho que ela achava que não adiantava eu ir atrás de ajuda. Até porque ela achava que eu não tinha nada, que eu estava querendo chamar a atenção. Fato. E fiquei assim, por um tempo, e aquilo passou. Quando isso tudo voltou? Isso tudo voltou, eu acho que começou a voltar delicadamente, sem eu perceber, com o blog. Até então eu tinha um emprego normal, eu saí do meu emprego, eu lembro que eu trabalhava na prefeitura, saí do meu emprego, que era um emprego comum, né, trabalhando em parte administrativa de escola. E depois eu fiquei um tempo em casa, porque eu tava com as duas muito pequenas, então eu fiquei acho que um ano em casa, assim, sem fazer nada. E aí surgiu a ideia do blog. Aí, a minha rotina mudou, tipo, muito. Eu comecei a lidar com muitas pessoas e eu era uma pessoa muito introvertida. Eu sempre fui muito tímida. Então, eu comecei a me socializar muito mais, o que era uma coisa meio difícil pra mim, já que eu era bem tímida. E a minha vida começou a ficar exposta ali, de uma maneira que nunca foi. E eu moro numa cidade pequena. Então, assim, eu comecei a receber muitas críticas, muitas críticas. Era um trabalho novo. Ninguém fazia isso aqui na região, na cidade. Então, assim, muita gente via aquilo como uma futilidade total. Uma menina que ficava posando para as fotos e não via que eu estava trabalhando com publicidade, com propaganda. Aí, as críticas que eu recebi, hoje eu vejo que elas foram minando, e eu não sabendo lidar, e eu sofrendo a cada crítica que eu recebia, a cada fofoca que eu escutava, e eu fui sofrendo com aquilo, mas eu não me tocava o quanto aquilo estava fazendo mal para mim. E eu lembro... muito, assim, que me perguntaram, teve uma seguidora que me perguntou um tempo atrás que ela, no dia que eu tomasse coragem pra gravar esse vídeo, eles queriam saber se eu tenho noção de quando foi agora recente que tudo piorou, assim, que eu percebi que eu realmente não tava bem. Eu percebi que as coisas pioraram mesmo, que foi tipo um marco, assim, do antes e depois pra mim, na última festa que eu fiz do blog, há 2 anos atrás, eu fiz a festa do blog, de aniversário, e aí eu lembro que, sei lá, alguns dias depois, naquela semana da festa, eu recebi uma mensagem de um hater, que eu meio que sei quem é, até hoje, e nunca fui conversar com essa pessoa. Já pensei, na época a gente queria ir pra delegacia,
porque foi uma mensagem muito, muito, muito inconveniente. A pessoa mandou uma mensagem no blog e a pessoa me chamou de aidética, a pessoa me chamou de anoréxica, a pessoa falou que eu parecia uma puta com a roupa que eu estava usando. A pessoa, ela foi muito, muito... foi um comentário, assim, muito baixo, muito triste. E até hoje eu não tenho raiva daquele comentário quando eu lembro dele. Mas eu sinto medo, porque era um comentário muito, muito pesado. Tipo, eu senti medo daquele comentário, de verdade. Em pensar que podia existir alguém que me odiava tanto assim, só pelo simples fato de me seguir, de acompanhar as minhas postagens. Aquilo mexeu demais comigo, ver o ódio da pessoa e parar pra pensar o quantas pessoas mais tinham ódio daquele jeito por mim. Dali tudo começou. Eu caí numa depressãozinha, fiquei um bom tempo sem querer, eu sentia vergonha de sair porque eu achava que todo mundo na cidade, como é uma cidade pequena, tava sabendo da situação e podiam ficar olhando pra minha cara com dó porque eu recebi aquele comentário, e aí eu já percebi que as coisas mudaram na minha cabeça. Dali começou o meu ano complicado, dali eu comecei a me fechar, nunca me abri com amigos e as coisas começaram. A depressão foi ficando pior, eu chorava muito, eu tinha tipo dia de altos e baixos, e as crises começaram, e eu comecei a ficar com medo de ir pra rua de novo, comecei a sentir medo de mil e uma coisas, medo de coisa que na hora que você vai comer, achando que você pode comer, passar mal e morrer, de tipo mil situações que quem nunca passou por isso não vai entender. Então eu comecei a formular histórias na minha cabeça sobre tragédias que poderiam acontecer o tempo inteiro, de qualquer situaçãozinha do dia a dia, e só foram piorando e eu enrolando, porque até então eu nunca tinha ido de fato, eu já tinha conversado com algum psicólogo ou outro, mas assim, eu nunca tinha ido lá pra fazer uma terapia certinho, bonitinho, procurado alguém e me tratar de fato, assim, desde aquela época do trauma de infância, né? Assim, tudo isso começou a piorar, até que chegou no ponto no final do ano que eu falei pro Denis que eu precisava de ajuda porque eu não tava conseguindo saber mais lidar com a situação. E isso foi no final do ano passado, e final de 2016, né? E aí eu lembro que ele ainda falou pra mim que de todos esses anos que a gente tá junto, eu lembro direitinho dele na cozinha falando pra mim que a gente tá junto, vai fazer 15 anos, né? E eu lembro dele na cozinha falando pra mim no final do ano passado, cara, de todos esses anos que a gente tá junto, esse foi um dos anos mais difíceis, porque tipo, ninguém conseguia me animar. Eu tava muito ruim a situação, assim. E depois que começaram a aparecer as crises, e os sintomas começaram a ser físicos também, começou a ficar impossível de lidar com tudo aquilo. Aí, graças a Deus, consegui uma psicóloga por indicação de 2 pessoas. Não conhecia, fui atrás e tal. E fui procurar tratamento. Então, no começo desse ano eu comecei certinho, no começo de 2017 eu comecei certinho com terapia. Desde então eu tenho feito a terapia semanalmente. Tô fazendo outro tratamento porque eu cheguei a fazer tratamento alternativo, homeopatia, tudo que você imaginar eu cheguei a fazer. Porque os sintomas físicos começaram a ficar muito complicado de lidar, assim. O lance das crises é um negócio que deixa você fora da casinha mesmo, porque até então você só tem que tentar dominar a sua mente pra você tentar se levantar, não se sentir tão triste, não se sentir tão apático é uma coisa. Quando o seu corpo começa a responder aquilo também, cara, é muito difícil você lidar com a cabeça e com sintomas físicos, é muita coisa assim, sabe? Eu comecei um outro tratamento, né, com medicação também, porque ficou difícil, ficou bem complicada a situação. E desde então eu tenho lutado bastante, assim, pra não deixar isso tomar conta de mim, porque uma coisa é muito boa, assim, é muito abençoador, ter as pequenas. Porque dias que eu acordava muito ruim, eu olhava pra elas e pensava, cara, eu tenho que ficar bem, eu tenho 2 crianças aqui do meu lado, eu preciso estar bem por causa delas. Então isso me forçava um pouco a tentar me levantar. Aí, o meu medo de fazer esse vídeo era das pessoas falarem que isso podia ser cena, porque, você posta fotos, né, a rede social. Cara, a rede social é uma mentira, velho. Você vê, não digo isso, pelo amor de Deus, pelo trabalho das propagandas de tudo que eu faço, não. Mas assim, por você ver fotos lindas, por você ver todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo pleno lá. Essa foto que vocês estão vendo aí agora, nesse dia eu passei o dia inteiro em crise com sintomas físicos. Eu chorei, eu não tava bem, eu não conseguia respirar legal. Eu senti dor de barriga nesse dia, eu senti enjoo, eu tremia nesse dia, mas eu tinha uma sessão de fotos marcada pra fazer. Eu fiz a sessão de fotos respirando fundo o tempo inteiro. Voltei pra casa,
Falei pro Denis, cara, eu não tô legal, mas eu quero aproveitar que eu tô maquiada e tal, vamos fazer esse vídeo. Fizemos o vídeo, eu não tava bem naquele dia, mas eu consegui, tipo, não, eu vou fazer, fiz passando mal, com tremedeira, não respirando legal, me sentindo sufocada, mas eu fiz. E eu postei essa foto. Alguém acha, olhando nessa foto aí, que eu tava ruim nesse dia? Ninguém sonha. Um dia dessa foto aqui, dessa outra foto que vocês estão vendo agora, que eu postei a foto assim, ai, toda maquiada, maravilhosa. Essa semana foi talvez a pior semana que eu lembre, assim, da minha vida dos últimos tempos. Essa semana, eu não achava que era possível, mas eu passei uma semana inteirinha em crise. Uma semana. Eu acordava e dormia, eu mal dormia nessa semana, eu não conseguia me alimentar, eu sentia palpitação o dia inteiro, eu chorava o tempo inteiro, falta de ar, a tremedeira, e sempre achando que alguma coisa ruim poderia acontecer, que eu não sabia o que era essa coisa ruim, mas achando que alguma coisa ruim poderia acontecer. Essa semana foi caótica na minha vida, a ponto de eu chegar pro Denis um dia e falar, cara, se for pra viver pro resto da vida do jeito que eu estou vivendo agora, no presente, eu não quero viver assim, é desesperador, é triste. Você tem noção do que a pessoa pensar isso, cara? Mas ninguém sonha que numa foto dessa eu tava assim, eu tinha que alimentar as redes sociais, eu não ia deixar de alimentar as redes sociais e eu não ia deixar ninguém perceber que eu não estava bem. No dia dessa foto aqui, que aliás eu estava passando uma semana fora com uma amiga, em férias, viajando. Ah, você tá viajando, você não tem do que reclamar, sua vida é perfeita. Você pode ser grata, assim, por tudo que você tem, mas você não escolhe sentir esse tipo de coisa. Fato e ponto, ok? Eu estava viajando, eu estava bem, eu estava com saúde física, mas eu estava longe de casa, do meu porto seguro, vamos dizer assim. Então essa viagem foi bem difícil pra mim, porque as crises vieram bem latentes, assim, por ficar simulando coisas ruins, por estar longe de casa. Eu conseguia aproveitar, mas eu não conseguia aproveitar o tempo inteiro, por mais que eu estivesse viajando de férias, num lugar novo. No dia dessa foto aí, eu acordei muito ruim, eu não tive uma noite boa de sono no hotel que a gente tava, não acordei legal, eu precisei tomar uma medicação assim que eu acordei, porque eu percebi que se eu não tomasse, eu não ia aguentar o dia, a minha crise poderia vir mais forte, eu não queria ficar com uma crise a ponto de ter que ir para um hospital, de férias numa viagem, ninguém merece, né? Você sonha com uma foto eu na beira da piscina de biquíni, horas antes, uma hora antes, eu precisei me medicar porque eu não tava bem. E aí hoje em dia você vê as redes sociais e você acha que ninguém passa por problemas, que ninguém sofre, que todo mundo posta fotos lindas, e eu nunca consegui me abrir, nunca consegui exteriorizar isso pra ninguém. Então eu achava que se eu abrisse isso pra todo mundo, as pessoas podiam achar que era frescura, porque até então ninguém percebia muitas coisas, né? Porque em fotos, em vídeo, ninguém vai perceber. Só tô conseguindo falar, acho que tudo isso agora, porque essa fase pior, graças a Deus, passou. E eu creio em Deus que essa fase passou, que 2018 vai ser diferente, pelo amor de Deus, porque ninguém merece. O que eu mais aprendi, cara, em todo esse tempo, o quanto me concentrar em ser grata em todo o tempo, não nas 24 horas, porque parte do dia eu tô dormindo, mas em todo o tempo que eu estou acordada, o quanto eu me concentrar em ser grata por tudo. Tipo assim, vou comer uma comida, ai, obrigada por essa comida, vou beber água, ai, que bom que eu tenho água. Pra eu tentar pensar positivo o tempo inteiro e não deixar me abater e não deixar coisas ruins tomarem conta da minha cabeça, não deixar situações pequenas fazerem minha cabeça virar um turbilhão e já virar uma crise. Então esse lance da gratidão, que eu cheguei a gravar um vídeo aqui no começo de 2017, falando num pote da gratidão, acho que eu vou botar o link aqui pra vocês verem, no card, um pote da gratidão que eu fiz pra ver se isso me ajudava, porque eu percebi que quando eu tentava trabalhar a minha cabeça pra pensar coisas positivas, isso me ajudava a não ficar pensando tantas coisas ruins. Agora, né, atualmente, eu tô conseguindo me concentrar mais, eu consigo já identificar quando uma crise tá acontecendo, eu consigo perceber que eu não tô tendo um troço, que é a minha cabeça que tá fazendo aquilo comigo, então eu consigo já me concentrar, respirar, escutar uma música, tomar um chá quente, tomar um banho e ver um filme para tentar distrair a cabeça. Eu aprendi quais são as estratégias para eu não deixar me levar por uma crise, assim. Foi fácil? Não. 2 anos aí. 2 anos com crises atrás de crise. 2 anos de luta, mas que eu creio que são 2 anos que estão acabando. Creio que vai ser diferente no que vem. As crises pararam? Graças a Deus,
tipo aquela do começo do ano, tipo essas de ficar uma semana ruim, pararam. Foi como eu disse, como eu consigo me concentrar, hoje quando ela começa, eu já consigo parar com ela. É fácil? Não. Não é fácil porque é uma luta com a sua cabeça o tempo inteiro. E você sabe o que pode te fazer mal, o que não pode te fazer mal, então você vive em conflito com a sua cabeça. É cansativo, porque uma coisa eu entendo, e que foi até que eu já conversei com a psicóloga, vai ser assim, vai ser sempre assim. Eu sou uma pessoa ansiosa, isso eu não tenho o que fazer, entendeu? É de mim, eu sempre fui uma pessoa mais ansiosa. O lance vai ser eu aprender a lidar comigo mesma, eu aprender esse lance do autocontrole. Mas as coisas podem ficar mais fáceis, como tem ficado, assim, um pouco mais leves, não tão pesadas e cansativas como estavam, sabe? Isso é que eu me apego, assim, que foi uma fase e que as coisas podem ficar mais leves mesmo, assim, a vida pode ficar mais leve. Como finalizar esse vídeo? Já falei demais? Nem eu sei como eu finalizo esse vídeo. Talvez a ideia disso tudo seja falar pra vocês que nem tudo é o que parece nas redes sociais, que vocês não podem julgar as pessoas, pelo amor de Deus, o quanto eu aprendi isso nesses anos todos. Vocês não podem julgar, vocês não têm o direito, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Você não sabe o que aquela pessoa vive, às vezes a pessoa do teu lado, porque amigos que vão ver esse vídeo aqui, por exemplo, que convivem muito comigo, não sabem da metade dessas coisas que eu passei, porque eu não me abria com ninguém. Então, tipo assim, às vezes você não sabe o que a pessoa do teu lado tá passando, cara, porque essa pessoa pode não se abrir com você e pode esconder coisas de você, entendeu? Então, não julgue ninguém. Tem gente do seu lado que pode estar sofrendo e você não sabe. Outra coisa é que tudo isso não é frescura, gente. Pelo amor de Deus. Depressão, crise de pânico, ansiedade, isso não é frescura. Ninguém escolhe ser assim. É triste, é pesado, não é legal. Você não escolhe sentir essas coisas, não escolhe passar mal. Você não quer fazer cena. Pelo contrário, você queria ser a pessoa mais normal e equilibrada do mundo. Eu acho que o único intuito de todo esse vídeo mesmo é tentar dividir experiência para tentar ajudar muitos seguidores que eu sei e que conversam comigo, que passam por isso. E tipo, cara, você não tá sozinho, ninguém tá sozinho. Tem muita gente que tá do teu lado, tá sofrendo e você não sabe. Então, você consegue. Eu consegui. Todo mundo consegue. Seja forte. Vídeo fora, eu espero realmente que ele possa ajudar muitas pessoas, que me abrir meu coração aqui possa ser válido para coisas boas, não para críticas, não para haters me julgarem. Ficamos aí, espero que vocês curtam de verdade. Tchau, tchau.